os trabalhos para ele e para essa pessoa tal. Porque depois acontece alguma coisa, a gente vai responsabilizar esse colega pelo trabalho. Eu acredito que a gente está colocando a responsabilidade nas costas de uma pessoa que não teria necessidade assim. Eu entendo. É porque, assim, eu acho que a única coisa que eu queria, então vou fazer assim. Eu vou tentar criar alguma pasta, né, no Drive, por exemplo, e aí eu mando para vocês e vocês todos ficam colocando lá o trabalho. Porque quando eu abrir, eu acho que fica mais fácil. Pode ser? O que vocês acham? Para mim tá ok. Ok. Drive, acho que é ok. Pode ser? Pode ser. Porque assim, senão vocês conseguem entender, senão eu vou ficar recebendo, por exemplo, tem 4 disciplinas, 5 disciplinas. Aí eu vou ficar recebendo toda hora, eu acho que eu posso esquecer de alguém. Tudo bem? Tudo bem. Ou eu faço assim, eu vou mandar um e-mail para vocês, né? Criar um e-mail como se fosse o e-mail da sala, da turma. O e-mail de todo mundo. E aí vocês me respondam por aquele e-mail. Ó, professor, segue meu trabalho, só isso. Porque aí fica mais fácil também. É que você? Não. Ah, então não parece você. Pode ser. Se eu Pode ser também. Encaminhamos todos os trabalhos só para aquele e-mail. Uhum. Melhor então, assim. Porque aí todo mundo responde naquele e-mail. Ok? Certo. Só que aí o que acontece? Naquele dia que eu pedi o e-mail de vocês, eu percebi, né, pelo o número de alunos que estão na chamada, que não são o mesmo número de aluno que tem o e-mail. Ou seja, teve gente que não mandou e-mail. Então, o que acontece? Se eu estiver mandando e-mail lá, alguém vai ficar de fora. Então, se alguém ainda, né, não recebeu o e-mail, se alguém não tem o e-mail, só entre em contato e avisa. Certo? Então, ó, atenção. A data da atividade para vocês entregarem é no dia 14/4. É a data limite. Certo? Então, assim, dia 15, vocês falam assim, dia 15 eu posso mandar, professor? Não, é dia 14. Então, vamos ser certos, dia 14 até as 23h59. Tranquilos? Tranquilo. Então, ó, uma outra coisa. Vocês conseguiram estudar em casa? Não. Não? Não. Acharam mais difícil ou mais fácil? Difícil. Difícil. Difícil? Difícil. É. Por que difícil? Difícil. O que impede vocês? Acho que a explicação Em que casa você a dá... gente perde o foco, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu também acho mais difícil, porque na casa tem muita coisa que dispersa, né? Então, na sala de aula, você tá ali meio que tá obrigado, assim, não tem como você sair, né? Em casa, você começa a estudar e você pode parar. Na verdade, foi uma enxurrada de trabalhos e resumos infinitos que complicou bastante para a gente também, né? Eu já Eu bastante na enxurrada. Eu vi tanto trabalho ao mesmo tempo. Mas é assim também, pessoal. Isso daí tá meio que todo mundo no mesmo barco, tá? Porque, por exemplo, os professores teve que fazer um monte de coisa, um monte de aula, um monte de atividade, e que ficar em reunião, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e nem em horário de trabalho era, entendeu? Então, meio que todo mundo ficou nessa. Mas, assim, com fé em Deus vai dar tudo certo, tá? E logo vamos estar todos juntos. E aí vocês vão cansar de me ver de novo. Okay? Professor, uma dúvida. Sim? Com relação à aula 5 e
vocês, ó, boiei completamente. Eu não sei aonde foi dada essa aula. Se teve algum vídeo ou algum áudio que foi enviado para algum lugar que eu não tive acesso. Eu sei que a aula 5 e 6, eu não sei te dizer o que aconteceu. Então, a aula 5 eu tinha colocado sem áudio, porque eles não tinham passado ainda. Quer dizer, a aula 5 eu coloquei sem áudio porque a gente nem sabia da paralisação. No dia da nossa aula que eu fiquei sabendo da nossa paralisação. A aula 6 em diante já tinha áudio sim, tá? Mas aonde que estavam os áudios? Nos slides. Nossa, eu olhei tudo. Bom, eu consegui ver o áudio. eu não vi também. Eu não consegui mas ver aí- áudio no slide, não. Mas aí foi igual eu falei agora. O que que acontece? Eu vou retomar da aula 5. Então, a gente vai passar a aula 5 agora, semana que vem a aula 6 e na próxima 7. Entenderam? Ah, tá. Então vai ter um resumão aí das aulas anteriores. Para a gente não se perder. Ok? Ah, ótimo. Então, beleza. Então tá. Deixa eu só fazer um aqui. Só pedir agora para que todos desativem o áudio de vocês para não ficar o barulho, tá? No fundo. Ok? Então, ó, se alguém não estiver vendo a aula, só desativa o áudio e fala comigo para a gente ver o que está acontecendo. Todo mundo? Então, ó, da nossa aula 5, tá? A que você está exibindo é da pasta Tópicos Especiais em Fisioterapia ou você já abriu o slide? Já abri o slide. Para mim, não está aparecendo o slide. Está aparecendo só escrito atividade pós-aula 5, aula tópicos, os arquivos da página Tópicos Especiais. Tá, mas você tá onde? Porque no Teams eu não coloquei atividades. Então, só que pra gente tá não. aparecendo o que estaria na sua tela. Não, que professor, tá o na que minha está tela, o aparecendo slide. aqui? Não O tá que tá aparecendo aqui áudio, pra Não, mim? não está Berta. aparecendo o slide. Não tá. Não tá aparecendo slide. Estava aparecendo a pasta onde estavam os seus arquivos do slide, entendeu? Isso. Não tava aparecendo nos slides em si. Ah, entendi. Deixa eu só. Deixa eu só procurar aqui e colocar, tá? Nada ainda?
Não. Não. Vocês voltarem no chat vocês estão vendo só eu. Isso. Sim, isso. Sim. Nem você. Agora eu tô vendo. Que beleza. Pera aí, pessoal, que deu uma travada aqui. Que coisa? Eu te levo teu pão. Você levar na minha casa. Pode ser, quero ver se alguém faz pra você. De esperar dele? Pessoal, só um pouquinho, tá? Tô tentando resolver o problema aqui. Beleza. Tá bom. Tudo bem. Ok. Eu quero um notebook emprestado. Eu quero um notebook emprestado. Tio. Eu tô vendo aqui. É que só travou o servidor aqui, gente. Eu só tô tentando iniciar novamente. Só espera mais um pouquinho.
O microfone de alguém aí que tá gritante, meu Deus. Boa, sim, né? Boa, né? Eu sou cuzão, já tirei foto da turma. Ó. Já tirei foto. Ô, professor, o assunto que vai ser falado hoje é sobre saúde do idoso? Não, como eu já tinha explicado, a gente parou na aula 5. Eu vou retomar a aula 5. E se a gente acompanhasse o seu áudio pelo Teams e abrisse o PowerPoint para acompanhar nos slides, será que não ia ser mais dinâmico? Como? A aula 5, a aula 6 e a aula 7 já estão no ar. Acho que todo mundo já conseguiu fazer download, correto? Sim. Que aí o áudio está funcionando de boa. A gente poderia ir acompanhando os slides e vai mantendo no áudio aí. Tá. Então vamos fazer assim. Eu vou... É que como travou aqui, então o que eu vou fazer? Se vocês já baixaram, né, a aula 5, todo mundo tem aula 5. Ou vocês podem ir anotando também, tá? Aí eu vou falando da aula 5. Acho que fica mais fácil. Enquanto isso, eu vou tentando abrir aqui de novo. Mas, de qualquer forma, eu acho que não teria problema, tá? Pode ser a aula 5, é sobre a fisioterapia na atenção secundária e terciária na saúde do idoso. Vocês conseguem acompanhar? Eu tô sem a aula. Sem a aula, mas a aula já está postada faz umas 4 semanas. Eu tava sem acesso por conta da transferência. Ah, entendi. Então, mesmo assim... Pede para alguém colocar você no grupo e manda para você. Beleza. Tá. Tranquilos? Pode ser? Quem falou que está sem aula e quiser, eu posso mandar via WhatsApp aqui agora. Fernando. Oi? Fernando. Tá sem aula. Fernando. No fim de semestre. Ok. Pessoal, só mais uma coisa que eu vou falar com vocês. Agora, só desative, né, o áudio de vocês e só ligue se vocês tiverem alguma pergunta, certo? Senão fica dando eco.
Tudo bem? Professor, Então, o senhor disse que a aula 5 é qual? a aula 5 é fisioterapia na atenção secundária e terciária na saúde do idoso. Beleza, obrigada. Certo? Então, só introduzindo, né, a população brasileira hoje, a maioria da população brasileira é a população idosa, tá? Considerando que o idoso, né, pelo Brasil, teoricamente, né, no SUS, considera pessoas a partir de 60 anos, tá? Só que essas leis estão mudando, estão colocando 65, né, para homens e 60 para mulheres. Aí, creio eu que ainda vai mudar. Tem algumas leis que eles já estão querendo colocar 65 para ambos, tá? Mas o que é importante a gente saber é que a população brasileira hoje, né, está partindo para ser uma população idosa, uma população mais velha, só mudando, né, um pouquinho a margem demográfica, vamos dizer assim, de antigamente, porque antigamente o que era bem mais jovem, né, então os velhos morriam mais fácil, vamos dizer assim, e também entra naquele contexto que as pessoas tinham mais filhos. Então, os dados demográficos mudaram, que hoje as pessoas estão tendo menos filhos, né? Estão tendo mais acesso à saúde, vamos dizer assim, estão conseguindo viver mais, teoricamente. E nessa população, né, acima de 60 anos, o dado que a gente tem é que 56% dessa população é mulher. Então, vamos dizer assim, nossos idosos, 50% deles são mulheres, ok? E em relação a isso, aí a gente tem que saber, né, pensando na fisioterapia, quais são, vamos dizer assim, eu não diria as complicações do processo de envelhecimento, né? Porque o envelhecimento é um processo natural, mas a gente vai entender um pouquinho sobre as características dos idosos, tá? Então, em relação à parte neuromuscular, né? O sistema neuromuscular, então é fácil de a gente imaginar. Então, o que acontece, né, no sistema neuromuscular, vamos dizer assim, a redução da força muscular, a resistência, vamos dizer, muscular também diminui, mas eu coloquei como o maior aqui, mas é menor, tá? E uma menor capacidade também de hipertrofia. Então, o porquê a gente tem uma redução da força muscular, uma redução da resistência muscular e uma redução também da capacidade de hipertrofia? Isso é fácil de a gente entender, né? Então, se a gente entrar num contexto, daqui a pouco a gente vai entrar cardiovascular, pulmonar, né? No sistema metabólico como um todo, a gente vai entender que no sistema cardiovascular diminui. Então, o sistema cardiovascular diminuindo, a gente também tem uma diminuição no número de sarcômeros. Então, diminuindo o número de sarcômeros, a gente tem uma baixa resistência muscular, porque a gente também não vai ter novas fibras musculares, vamos dizer assim. Certo? Então, sobre o sistema cardiovascular, né, tem uma menor capacidade vital, uma menor, vamos dizer assim, volume respiratório forçado, um maior espaço morto anatômico, tá? Alguém sabe, né, ou lembra do espaço morto na anatomia ou na fisiologia respiratória? Então, o que seria o espaço morto, vamos dizer assim? Então, nosso sistema respiratório, a gente tem a ins e a ex, né? Expiração. Então, vamos dizer, basicamente, que quando a gente, exemplo, né? Eu puxei 1 litro de ar e eu soltei 800, 800, vamos colocar, ml de ar, né? Então, sobrou 200 ml de ar. Esses 200 ml de ar é o ar que fica preso, é o ar que não sai. Então, isso significa a soma do espaço morto, né? É o ar que fica aprisionado, o ar que não consegue sair. Então, nem sempre a mesma quantidade de ar que a gente puxa é a mesma que a gente vai soltar, tá? E essa quantidade de ar, ela fica também por causa das pressões, tanto da caixa torácica quanto do pulmão, porque se fica o pulmão vazio, exatamente sem ar nenhum, a gente colaba, né? Faz um colapso do pulmão, tá?
Então, também tem uma maior demanda ventilatória, porque a gente precisa, a gente não, né? Mas o idoso, ele precisa de mais ciclos respiratórios, ele precisa de mais demanda ventilatória, vamos assim, para suprir a falta que ele tem, tá? Uma menor mobilidade da caixa torácica, justamente por causa da rigidez articular, vamos dizer assim, e um pouquinho também da atrofia muscular, tá? E o menor número de alvéolos. Então, isso é uma característica nossa do ser humano. Então, quando a gente nasce com muitos alvéolos, vamos falar milhões de alvéolos, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, esses alvéolos eles vão se desenvolvendo e a gente chega a uma maturidade do nosso sistema respiratório, vamos dizer assim, que é basicamente próximo aos 7, 8 anos. Então, dali, o que acontece? A gente não ganha mais alvéolos, né? Então, a tendência é ir diminuindo esses alvéolos. E os alvéolos, vocês sabem que são o final da nossa respiração, né? É onde a gente ocorre a troca gasosa, vamos dizer assim. Então, não de uma forma patológica, né? Nem todos, mas vamos dizer que a gente vai perdendo alvéolos com o avançar da idade. Ok? E no sistema pulmonar, a gente tem um declínio das funções pulmonares, tá? Uma diminuição também da caixa torácica e a perda muscular dos membros, dos músculos respiratórios. Por que coloca declínio, né? Por que coloca, vamos dizer assim, uma baixa, podemos dizer, da função respiratória? Isso é fácil de a gente entender também. Então, se o idoso, né, consequentemente, ele tem uma rigidez na caixa torácica, porque isso é o processo normal de envelhecimento, e tem uma atrofia muscular também, ele vai ter uma diminuição, né, vai ter um declínio, ou seja, a capacidade pulmonar dele vai diminuir cada vez mais. Ok? E no sistema nervoso, não que tudo no idoso diminui, tá? Mas só que também vai diminuir no sistema nervoso, principalmente o número de neurônios. E o neurônio, vocês sabem que faz as conexões. Então, teoricamente, né, vamos dizer assim, que o idoso ele fica que ele tem mais lentidão por causa da sinapse deles não ser tão rápida, porque ele não tem tanto neurônio. É basicamente isso, tá? Uma diminuição também nos tamanhos dos neurônios. Vocês sabem que sempre a gente vai ter, né? Tanto o neurônio 1 e o 2 fazendo a conexão. Só curiosidade, tá? Então, os neurônios do sistema simpático, eles são menores, os pré-ganglionares, vamos dizer assim, e os pós-ganglionares são maiores. Só uma curiosidade, tá? Para vocês entenderem. E no sistema parasimpático, eles são maiores pré-ganglionar, vamos dizer assim, e pós-ganglionar, eles são menores. Então, o que acontece? Isso é uma diferenciação só nos tamanhos de neurônio. Muda na neurofisiologia? Não, tá? Mas é uma característica nossa. Mas é só para vocês entenderem que existem diferentes tamanhos de neurônio. Então, o tamanho do neurônio também diminui, né, no sistema nervoso no idoso, vamos dizer assim, não patológico, tá? Porque isso, além de ser um processo natural, é que a tendência é a gente não ter mais neuroplasticidade. Então, esse neurônio ele não vai se adaptar, ele não vai crescendo, certo? E aí também a gente tem uma diminuição no fluxo sanguíneo cerebral, porque também isso é uma somatória de tudo, tá? Não é porque o sistema cardiovascular ele diminui sua função, isso não é só por isso, mas é também porque se a gente tem uma atrofia do cérebro, né? O nosso cérebro tem a tendência de diminuindo, consequentemente, se a gente tem uma diminuição da nossa massa, vamos dizer assim, encefálica, a gente vai ter uma diminuição, né, do fluxo sanguíneo, porque a gente não precisa de tanto suprimento sanguíneo para aquilo. O corpo que faz esse sistema. Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Ok. Então, no sistema locomotor, né? Então, a gente tem algumas alterações que aparecem mais rápidas, como, por exemplo, eu não sei
se vocês já perceberam, mas vocês já conseguiram, né, notar que, geralmente, né, quando a gente encontra um idoso na rua, ele tem uma postura alterada, que geralmente é aquela postura em flexão da caixa torácica, e ele flexiona um pouquinho mais o joelho. Isso é característica de uma que a gente fala, que é a postura em esquiador, tá? Porque parece mesmo que está em cima do esqui. Então ele flexiona um pouquinho a caixa torácica, ele coloca o tórax para dentro, né? A barriga para fora, e aí flexiona um pouquinho as pernas. Isso é uma característica do idoso, tá? Então isso é uma das primeiras características que aparece. Então os músculos, vamos dizer, do tronco, né, que são os músculos estabilizadores, eles tendem a atrofiar e ser os primeiros a atrofiarem, porque são os músculos que ficam tônicos, né? São músculos tônicos o dia inteiro, então eles têm a tendência de ser os primeiros a atrofiar, então também é por isso que a gente altera a postura, tá? A perda da potência e agilidade e na força, que isso é óbvio, tá? Então isso também é uma característica, porque o idoso tende a ter bastante quedas, ok? A substituição do tecido muscular por tecido adiposo, isso é uma característica do idoso e uma característica nossa, vamos dizer, biologicamente, né, vamos dizer, natural, porque a tendência, o corpo, ele sempre vai substituir, né? Que naquele momento ele acha que o músculo não é mais importante, mas sim o tecido adiposo, ele vai trocando, porque o tecido adiposo, ele tem sua função, que a função do tecido adiposo é justamente proteção e energia. Então, naquele momento, né, o sistema, vamos dizer assim, metabólico, ele sugere isso ao corpo, vamos dizer assim, então ele acaba perdendo mais massa e a tendência é ganhando mais tecido adiposo, ok? As articulações também sofrem alterações, como os ligamentos. Então, isso é normal também. Eu não sei se vocês já viram, mas a característica de um idoso, principalmente na caixa torácica, é que as últimas costelas, né, vamos dizer, a 8ª, a 9ª e a 10ª costelas, né, que tem a cartilagem, elas se calcificam. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim, ou se alguém já falou isso para vocês, porque isso é um processo natural, porque às vezes, né, o que acontece? A atividade das células ósseas, ela continua. Então, a gente continua trabalhando. As células ósseas, elas não param. É uma justificativa, tá? E neste contexto, elas começam a se infiltrar dentro das células, né, condrais, vamos dizer assim. Então, aquelas células condrais, elas, com o cálcio dentro delas, vão se calcificando. Então, é normal a gente, às vezes, ver essa calcificação da costela, tá? Uma outra característica é no crânio, porque a gente, vamos dizer assim, né? Quando jovem, lá, colocar como bebê, né? Quando o bebê, a gente não tem aquela moleira que todo mundo fala, a moleira tá aberta. Então, o que aquilo né? Basicamente, é as suturas. As nossas suturas do crânio, elas ainda não se fecharam. E aí, conforme a gente vai ganhando idade, aquela sutura, ela se tende a ir se fechando, ok? E quando a gente atinge uma idade mais velha, a sutura, como eu falei para vocês, ela tem atividade, né, das células ósseas, vamos dizer assim. Então, as células ósseas continuam trabalhando e as suturas, elas vão tendo atividade, osteoblastos e osteoclastos. Então, o que vai acontecendo? Tende a se fundir. Então, o osso do crânio, ele vira um osso só. Isso é bem comum também na anatomia, a gente pegar, né, não sei se vocês tiveram aula de anatomia com cadáver, mas a gente sabe quando um cadáver é mais novo e quando é mais velho por causa disso. A tendência é que quando um cadáver é mais novo, a gente vê a sutura certinho. Então, a gente vê a sutura bem separada, o desenho da sutura bem concreto. E quando é mais idoso, a gente já vê uma sutura quase imperceptível, né? Então, quase fundida, tá? Então, isso é só alguns exemplos do porquê se calcificam, tudo bem? E também as articulações menores devem ser uma erosão da superfície articular. O que seria isso? Vamos entrar só num contexto, né?
quando a gente fala que as articulações menores, né, sofrem devido à erosão da articulação, erosão, eu não quero colocar aqui que é um rompimento, um buraco, tá? Mas erosão seria de atividade, de tanto uso, tá? As articulações pequenas, por exemplo, elas acabam sofrendo alterações ou até sumindo, vamos dizer assim. Exemplo, né? Articulações grandes do nosso corpo não sofrem tanto, como ombro e quadril, vamos dizer assim, ela fica com o encaixe ali perfeito, ela fica com desenho, né? Isso em pessoa saudável, tá, gente? E não tem tantas alterações. Mas como a gente já falou em articulações pequenas, por exemplo, a esternocondral, né? Que é a nossa articulação do externo com a cartilagem costocondral, vamos dizer assim, ela sofre alterações porque é uma articulação que não trabalha tanto e sofre influência mais das outras. Então, o que acontece? Ela acaba tendo alteração. Por exemplo, uma alteração é a calcificação dela, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, tudo bem até agora? Sim. Ah, Tudo ficaram tão quietos. Obrigado, tá tranquilo. Então, vamos lá. Então, ó, agora sobre o peso corporal, vamos dizer, tá? Então, ó, o peso, assim, não que seja, né, uma pessoa, teoricamente, ela tem que ser magra quando idosa, ou ela tem que ser gorda. Isso não existe, tá? Isso vai depender do jeito que o indivíduo ele viveu ao longo da vida dele, tá? Então, ó, o peso, né, normal, vamos dizer assim, que a gente sofre influência do que a gente come, do jeito que a gente vive, nosso estilo de vida, a gente tem esse peso, né, sobre essa influência até mais ou menos os 55 anos. Depois disso, pela fisiologia, tá, do envelhecimento, a gente tende a alterar. Então, como exemplo, né, a gente tem um aumento da circunferência e o tamanho da cabeça também. Por que o aumento da circunferência e o tamanho da cabeça? Porque a gente vai tendo uma distribuição também do tecido adiposo meio que não é errado, mas é fisiológico, é normal isso. Mas o nosso corpo ele tende a levar, né, mais tecido adiposo para onde ele tende a defender mais, onde ele acha mais, vamos dizer assim, mais importante, como, por exemplo, a região das vísceras, né, e a região do crânio. Então, é normal também, né, a gente encontrar, por exemplo, que fala que o idoso, o nariz e a orelha continua crescendo, porque isso é uma atividade, vamos dizer ainda, das células da pele, né, as células epiteliais. Então, elas tendem a crescer, elas não param de crescer, diferente do músculo, né, então, elas sempre vão crescendo. Então, por isso que o nariz e as orelhas, ela tende a não parar de crescer. Certo? Então, ó, o cérebro, os rins e os tecidos musculares também diminuem de tamanho. Isso é normal, porque o cérebro, ele tende a atrofiar. Os rins, ele tende a atrofiar também. Consequentemente, não, que é o que eu sempre falo para vocês, não é patológico, tá? Mas a intenção do nosso corpo é que tudo venha a diminuir, porque, consequentemente, tem uma ativação menor disso tudo. Vocês conseguem entender? Então, o corpo ele é muito inteligente. Então, ele entende que ao longo da nossa vida, na hora que a gente começa a envelhecer, que a gente começa a diminuir as nossas atividades, vamos dizer assim, ele começa a entender, eu não preciso usar tanto o rim, eu não preciso usar tanto o meu pulmão, eu não preciso usar tanto os meus músculos. Nosso cérebro, a gente tende a diminuir, né, vamos dizer assim. É legal ressaltar também que isso não é uma lei, tá? Que todo mundo vai ter isso. Mas, exemplo, já tem alguns estudos que pessoas que tiveram uma atividade cerebral maior durante a sua vida, exemplo, né? Quem estudou contra quem não estudou, viram que o cérebro de quem estudou continuou do mesmo tamanho, não teve uma diminuição. E pessoas que não estudam tendem ao cérebro diminuir. É justamente por causa da atividade cerebral. Consegue entender?
Uma outra característica é que a próstata, coração e pulmão, eles aumentam, certo? Então, é meio estranho a gente falar isso, mas acontece, né, de vocês verem bastante idoso, por exemplo, o homem, lógico, né, próstata no homem, mas é que é mais fácil de a gente visualizar, que a gente vê os idosos, é justamente por causa não só da próstata que ela aumenta, mas dos ligamentos. Então, a gente tem uma rede de ligamento na próstata, e aí o peso da próstata, como que ela vai aumentando, esses ligamentos, conforme eles não têm tanta elasticidade, eles tendem a ir aumentando também, aí caindo, né? Então, parece que a próstata está mais baixa, né? Mas realmente ela está mais baixa, mas é por causa do peso dela que aumentou, a rede de ligamento não consegue segurar, então parece que ficou maior também, e fica mais baixa, tá? O pulmão e o coração, eles tendem a aumentar, porque o coração, né, ele é um músculo, vamos dizer assim, que nunca para, então a gente vai batendo o coração, né, vamos dizer assim, e ele não tem uma atrofia do coração, graças a Deus, senão todos nós morreríamos, né, se tivesse uma atrofia do coração. Só que uma coisa importante no idoso é que quanto mais velho, né, a gente fica, a chance é menor de a gente morrer, por exemplo, de um ataque do coração. Então, isso é uma característica porque o nosso coração está maior, então, consequentemente, se o coração está maior, as artérias que mandam, né, sangue para o coração, ela tende a aumentar também e tem mais elasticidade. Então, os ataques químicos que a gente tem no coração, por exemplo, quando mais novo, a tendência é não ter quanto mais velho. Porém, né, se a gente já falou que o nosso cérebro, ele diminui de tamanho e diminui o fluxo sanguíneo, por isso que no idoso, a tendência de ter um AVC é muito maior do que ter um ataque no coração, tá? Justamente por causa dessa fisiologia. É só a gente pensar, o cérebro diminui o fluxo sanguíneo e diminui de tamanho. Então, teoricamente, a passagem sanguínea tem mais dificuldade, vamos dizer assim. Tudo diminui. Então, por isso que a pressão intracraniana pode aumentar, pode ter mais coágulo e ter mais AVCs, por exemplo, isquêmicos, sim, tá? E no coração, como que ele aumenta, a tendência é que esses coágulos, por exemplo, né, esses êmbolos ou coágulo, ele passe pelo coração, passe pelo pulmão e chegue até o cérebro, que é um lugar que está menor, e por isso que sofre mais de AVC. Ok? E como comorbidade, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ter alteração muscular, cardiovascular, pulmonar e no sistema nervoso. Isso é fato, tá? É uma consequência, mas é aquilo que eu falei para vocês, não é patológica, é uma consequência normal e natural do nosso corpo. Mesmo tendo essas alterações, nosso corpo ele tende a retomar, tá, uma atividade normal e a gente não sofre com isso, mas são características, né, dos idosos. Tudo bem? Então, como comorbidades musculares, a gente tem uma sarcopenia, tá? Que é a perda das unidades musculares, que é uma diminuição no número de sarcômeros e, consequentemente, a gente tem uma diminuição das fibras musculares. A diapenia, né? Que é a perda da massa corporal por causa da idade. Então, o que acontece? A gente perde massa muscular, vamos dizer assim, a massa magra, né? E aí ganha um pouquinho da massa, vamos dizer, do nosso tecido adiposo, por causa de uma consequência da perda muscular, tá? Então, isso é chamado de diapenia. E como comorbidades vasculares, a gente, né, aumenta, vamos dizer assim, tá? O risco de insuficiência cardíaca, tá? Por causa da diminuição, vamos dizer assim, da atividades. Teoricamente, aumenta também o risco de pressão arterial, de trombose, por causa da formação de coágulos no membro inferior, tá? E aqui tá o ataque isquêmico do miocárdio, mas aqui eu coloquei, tá? Porque tá no material lá no livro digital que eles mandam para os professores. Mas isso, o que eu quero que vocês entendam, que teoricamente, pela fisiologia, isso é difícil acontecer, tá?
Então, até vou pedir para vocês riscarem aí, pode deletar isso. Então, só deixa insuficiência cardíaca, pressão arterial, tá? E os trombos, as trombose, que é mais fácil da formação por causa da diminuição vascular. Então, você tem um acúmulo de gordura mais fácil nos vasos. Tudo bem? Tudo bem até agora, gente? Tudo. Sim, Tudo. tudo bem. Tudo certo. Então, tá. Então, no sistema nervoso, teoricamente, né? É aquilo que a gente fala sempre quando é maior idade, as doenças neurológicas são mais fáceis de aparecer. Então, a gente tem, né, como maior índice aí, os Alzheimer's, né, os AVCs e o Parkinson. O Alzheimer é mais comum, o Alzheimer e o AVC no idoso. O Parkinson geralmente já aparece na idade, assim, vamos dizer, no adulto velho, né? Entre a 5ª década, mais ou menos. Quase entrando já na fase do idoso, vamos dizer assim, tá? Mas o Alzheimer, ele é bastante confundido no idoso, por causa que a gente tem uma atrofia, né, vamos dizer, do cérebro normal, que ele vai diminuindo, então a gente tende a ter uma demência, tá, senil, vamos dizer assim, e consequentemente, às vezes pode desenvolver o Alzheimer ou não, mas às vezes pode apresentar características como Alzheimer, como, por exemplo, a perda de memória, tá? O tremor, porque a gente diminui também tudo aquilo que a gente já falou da parte nervosa. Então, às vezes, pode ser confundido com Alzheimer. O AVC, que a gente já falou, e o Parkinson por falta de dopamina, certo? Consequentemente, né, tudo que a gente já falou, tanto das comorbidades quanto das alterações dos sistemas, vamos dizer assim. Então, o principal, né, a preocupação nos programas do SUS lá, que está no nosso, vamos dizer assim, o livro digital, é as quedas idosos. Então, o idoso, ele não cai, né, vamos dizer assim, a justificativa não é, cai porque é idoso. Então, a partir de agora, vocês já sabem o porquê os idosos tendem a ter mais quedas. Então, acho que isso é um ponto importante de vocês estudarem bem, o que a gente falou hoje, porque principalmente é isso que vai cair na prova. Então, consequências, o porquê o idoso cai mais, né? Quais são as alterações que ocorrem nos sistemas dos idosos que a gente pode levar a um risco maior de quedas? Como, por exemplo, quais são as comorbidades, né, cardiovascular, comorbidades musculares, sistema nervoso. Então, todas essas alterações, né, levam ao idoso a ter um maior risco de quedas, ok? E aí, ó, o porquê a gente tem, né, que é tão importante a gente prevenir as quedas. No primeiro, né, que a queda é o que mais mata idoso, é o que mais deixa o idoso, vamos dizer assim, debilitado, tá? Então, por quê? Primeiro, os idosos, vocês sabem que a grande maioria vive em casa, vamos dizer, sozinho ou com pouca assistência, né? Porque mesmo se tem alguém com eles, não é um monte de gente cuidando deles, sempre é um ou dois, mas mesmo assim, o idoso ele não tem tanta atenção. Segundo, o idoso, né, ele acha que ele não é idoso, então tem bastante caso assim, vamos dizer, né? Meu avô é um mesmo, né? Ele acha que ele sempre é aquele menino de 15 anos, que ele pode sair na rua, sai correndo e faz um monte de coisa, meu avô. E ele já tem 94 anos, e ele já caiu 2 vezes. Mas a gente fala que ele tá caindo porque ele é idoso, e ele não acredita. Ele fala que foi por causa do sapato e enroscou no chão. Então, o idoso também tem isso, né? A entender que o sistema dele, né, envelheceu, que o corpo dele não está mais adaptado como era antes, né, a todas as alterações de solos, né? Então, é isso uma das coisas que acontece no idoso, tá? Segundo, é o porquê a gente, com queda, né, com as quedas, tenha maior consequências de lesões. Então, um indivíduo novo, né, quando tem uma queda, vamos dizer, muito brusca ou muito feia, a gente tem várias lesões. Imagine no idoso com consequência de todas as alterações que a gente já falou, né? Cardiovascular, muscular, nervosa. Então, tudo isso
deixa o idoso mais frágil, né? Então, uma das principais consequências são a facilidade, vamos dizer assim, de fraturas. Então, principalmente em ossos longos, né? Como o fêmur, o húmero, né? Vamos colocar. Então, o que acontece, né? O fêmur, ele não é só um osso longo e um osso que tem uma articulação importante, que é o quadril e joelho. Não é só por causa disso. Eu não sei se vocês já ouviram, mas ossos longos, né? Ele tem a medula, vamos dizer a medula, né, óssea, e na medula óssea a gente tem a formação também de gordura, de coágulos. E às vezes o que acontece? Numa fratura de fêmur, esses coágulos eles podem se deslocar e aí percorrer todo aquele sistema que a gente falou. Então, ir para o coração, ou ir para o pulmão, ou chegar no cérebro. Então, a pessoa pode ter um AVC decorrente depois de uma queda e decorrente de uma fratura de fêmur, por exemplo, tá? E além das quedas também, né, de 5 a 10% ocorre o traumatismo craniano. Então, também... Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, as quedas também levam ao traumatismo craniano. Aí entra naquela consequência, né? O idoso já com todas as alterações do sistema nervoso, todas as alterações cardiovascular, aí é um idoso que sofre um trauma craniano, vamos colocar assim. E aí é um idoso que vai ficar mais debilitado, é um idoso que vai ficar mais tempo parado, e aí gera mais alterações, certo? Além disso, né? O idoso com quedas recorrentes, vamos dizer assim, né? E ferimentos leves, então tem uma consequências também psicológicas, vamos colocar assim. Porque quanto mais ele cai, ele fica com depressão, né? Porque ele tende a entender que não consegue mais andar, vamos colocar assim. E aí ele tem vergonha também de andar e poder cair em público, tá? E aí você gera mais restrição à mobilidade. E aí gera mais consequência de tudo aquilo que a gente já falou, do sistema cardiovascular e muscular. Além disso, né? A gente tem que pensar num contexto geral, né? Se o idoso ele é mais frágil, se o idoso ele tem todas aquelas alterações cardiovascular e nervosa e muscular. E aí a tendência do idoso, vamos colocar assim, é que se ele tem várias quedas, né, e vários ferimentos leves, só pedir para quem ligou o áudio desligar, fazendo favor. Tá. Tem alguém que tá com o áudio ligado aí, tá fazendo bastante barulho no meu aqui. Ok, desligou. Então, essas alterações, vamos dizer, psíquicas, né? Então, leva o idoso a maior depressão, e aí ele tem mais vergonha de andar e caminhar com medo de cair, certo? E aí isso gera restrição da mobilidade. E aí é aquilo que ele entra numa pessoa ativa, né? Vamos colocar assim, porém ele tem uma restrição da mobilidade por alterações psíquicas. Então aí fica o idoso mais difícil de a gente cuidar, é uma alteração mais grave, vamos dizer assim, porque é como se fosse uma falta de vontade dele, ok? Então, ó, primeiro, né, quando a gente vai avaliar, então tem que tomar cuidado, né, com o idoso, levando em relação todas aquelas alterações que a gente tem com o idoso, tá? Tanto muscular, nervosa e cardiovascular, mas a gente pode encontrar idosos, né, com outras doenças, com outras patologias. Além disso, também a gente pode encontrar, por exemplo, idosos com deficiências auditivas, né? Então, o que acontece? Nesse contexto, não é só avaliar a marcha, falar, o paciente anda, né? Então, é um paciente que vai ter um cuidado, vamos dizer assim, diferente. Então, algumas abordagens que a gente pode colocar para avaliar um idoso, por exemplo, com um problema auditivo. Então, chegar próximo ao paciente. Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu uso sempre o exemplo do meu avô, porque ele é assim, ele tem 94 anos, ele é super ativo e a única coisa que ele tem hoje é ele perdeu um pouquinho, né? Da audição dele. E aí,
as pessoas que não sabem chega e fica gritando com ele. Então, o idoso, a gente confunde isso, né? Ah, tem que gritar para ele escutar. Não é assim. Ele não vai escutar porque você está gritando. Então, o que a gente faz? Algumas abordagens, né? Chega o mais próximo possível, tenta falar mais calmo com ele, tenta gesticular mais a boca, né? Abrir mais a boca e falar mais pausado. Não precisa gritar com a pessoa, tá? Então, o que a gente sempre faz? Coloca-se sempre à frente do paciente, sempre ao campo de visão dele, vamos dizer assim, mesmo ele, né, tendo um pouquinho de alteração, a gente coloca sempre no campo de visão dele, tá? Porque mesmo ele não olhando diretamente para a gente, às vezes a gente está falando, ele está percebendo o gesto que a gente está fazendo, ok? E aí sempre observar também o movimento da cabeça, tá? E facilitando ele que ele se mova para o lado que você quer. Então, basicamente, é aquela coisa que a gente fala, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, sim, mas não é um cuidado só de a gente pegar e ficar gritando com o paciente, né, e dando a mão e puxando o paciente. A gente só mostra o caminho para ele, fala com ele e fica próximo dele, que ele vai entender, ok? Então, para deficientes visuais, eu acho que a abordagem é a mesma, assim, vamos dizer, em relação a problemas auditivos, porque a gente tem que estar próximo do paciente. É a mesma coisa, falar pausadamente com o paciente, ok? E sempre quando a gente se aproximar, a gente se aproxima falando do paciente, tá? Então, a gente não chega próximo do paciente e fala, porque às vezes ele pode se assustar e até desequilibrar e cair. Então, a gente vai falando com o paciente para ele entender que a gente está se aproximando dele e a gente vai orientando ele sobre as posições que a gente está e também os objetos e o lugar que ele está, que é mais fácil. Então, pacientes com problemas visuais, a gente conversa muito com ele porque ele fica mais fácil de imaginar o local. Por exemplo, ó, Dona Maria, a gente vai colocar um pouquinho a senhora para caminhar agora. Ó, o solo é reto, não tem nenhum objeto para a senhora tropicar e cair, tá? A senhora não vai subir nenhum degrau, não tem rampa. Então, a gente sempre vai orientando, né? Vamos dizer, o idoso assim, certo? E no final lá, eu coloquei as portarias. Então, as portarias sobre tudo relacionado ao idoso. Então, vocês dão uma olhadinha nas portarias lá. A gente já viu várias, né? Tanto na disciplina passada, como a gente já abordou essas em algumas aulas nossas. Então, as portarias é aquilo que eu falei para vocês. É importante saber? Sim, tá? Mas as portarias é só para a gente entender que existe. Entre a principal, vocês já sabem que é a 8080, então acho que vale a pena dar uma olhadinha de novo nela, entender o que é ela, tá? Que a gente já abordou nas outras aulas, e aí a gente vai conversando. Tudo bem? Pessoal, agora é só pedir para vocês, podem abrir o microfone, e se alguém tiver alguma dúvida, para vocês falarem comigo. Professor, referente às portarias, a maioria é sobre trabalhador, né? Oi? A maioria das portarias é sobre o trabalho. Sim, porque o trabalho também a gente tem relação com o idoso. Mas todas as portarias estão relacionadas também. Alguma coisa? Professor, Sim? quando você falou sobre a fratura de fêmur, que libera os coágulos, falhou aqui para mim, eu não entendi. Na fratura de fêmur ocorre aí que causa o AVC. O coágulo, ele vem da onde? Não entendi na hora que você falou. É porque, assim, todo osso longo, principalmente o fêmur, né? Ele tem não é capacidade, mas é uma característica dele, por causa da medula óssea, né? Uma das funções, né, do tecido adiposo é proteção. Vocês já sabem disso. Então, o que acontece? A gente tem uma camada também sobre a medula óssea, protegendo a medula óssea, tá? Então, essa camada de gordura, vamos dizer assim, de tecido adiposo,
numa fratura de fêmur, ela pode ser manipulada. Consegue entender? Então, se a gente tem uma camada de tecido adiposo e no meio de uma fratura, ela se desloca, vamos dizer assim, que tire um pedaço dessa camada de tecido adiposo e ele se desloca, ele vai para a corrente sanguínea. Consegue entender? Aí ele cai na corrente sanguínea, aí ele pode ir tanto para o coração, tudo bem? Aí se for para o coração é isquêmico, um ataque isquêmico, e se for, né, para o pulmão, por exemplo, é uma TEP, tá? E se for para o cérebro, AVC. Entendi. Okay? Beleza. Mas isso é característica em ossos longos, tá? Mais alguém? Não? Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então, ó, deixa eu só falar para quem entrou de novo, tá? E para quem ainda tem alguma dúvida. Então, o que que eu fiz hoje, tá? Primeiro, a minha intenção era que a gente abordasse mais a aula, mas aí deu esse problema porque é a nossa primeira aula, tá? Até peço desculpa para vocês, mas aí na próxima já não vai ter mais isso, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Eu expliquei e vou falar de novo sobre os resumos. Os resumos, eu não vou ficar cobrando de vocês, né? Ah, o que era para você fazer isso, para você fazer aquilo. O resumo eu quero que vocês escrevam o jeito que vocês entenderam da aula. Então, eu quero que vocês façam, não é colocar em tópicos, não é copiar a aula e nem copiar o livro ou copiar a atividade, não é isso. Eu quero que vocês coloquem lá, na nossa aula 5. Aula 5, né, exemplo, né? Falou sobre o idoso, as alterações que ocorrem no idoso, como, por exemplo, alterações musculares, vascular, nervosa, ocorre isso, 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 sendo importante, né? Avaliar a queda por causa disso, disso, disso. Então, eu quero que vocês escrevam do jeito que vocês entenderam. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Eu falei para vocês, o Danilo passou para a gente que a gente tem que colocar atividade informativa dia 15/4 no sistema. Então, o que eu pedi para vocês, que até dia 14, tá? Do 4, vocês me entreguem essa atividade. Essa atividade vai ser entregue pelo e-mail. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo que eu tenho no e-mail, tá? Que algumas pessoas me mandaram, outras não. Eu vou copiar todo mundo lá e vou colocar, ó, e-mail para entrega do resumo, dos resumos. Então, quando vocês vai chegar no dia 14 lá, todo mundo vai me enviar atividade pelo e-mail, ok? Respondendo aquele e-mail, certo? Ok. Professor, Sim, Ok. professor, sim. Professor, é para entregar somente o resumo ou atividade também das questões? Só o resumo. Resumo da aula 5, aula 6 e aula 7. Entendi. Ok? Podem fazer digitado tudo num único documento, tá? Aula 5, só separado. Aula 5, 6 e 7. Mas um único documento, para não ficar mandando um de cada vez. Tudo bem? Mais fácil. Beleza. É mais fácil. Certo? Então, ó, dia 14, vocês me enviam. Tá? Dia 14, sem falta. Não pode ser depois. Certo? Certo. Então tá, ó, da gravação, eu vou salvar ela, aí eu vou pegar e mandar a gravação para vocês também na nossa aula 5. Então, por exemplo, hoje foi a aula 5, aí a gravação dessa aula eu vou pegar e vou colocar lá na nossa aula 5, no AVA. Para quem perdeu,
ou para vocês estudarem também, ok? Só que, exemplo, teve pessoas que não, eu não sei quantas pessoas no total entrou ou não. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer chamada por aqui. Tudo bem? Então, Tá bom. por exemplo, dá para eu ver quem entrou e quem não entrou. Então, as pessoas que entraram, vou colocar e vou lançar presença. E as que não entraram, vou lançar falta. Essa é a orientação que a gente tem. Porque senão, o que vai acontecer? Muitas pessoas não vão entrar e vão só ficar vendo o vídeo. Certo? Então, incentivem quem não entrou. Incentivem quem não entrou hoje. Tentar entrar semana que vem. Semana que vem, eu vou tentar fazer uma coisa mais dinâmica com vocês, certo? Para a gente tentar aproveitar mais a aula, ok? E aí, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, vocês podem mandar lá no e-mail, certo? Ou falar direto comigo. Beleza. Beleza. Bem? Então, ó, bom estudo, obrigado pela paciência de hoje. Quem tem a aula depois, espera que às 9 horas já entro, certo? E quem não tem, que tem aula com o Lux, boa sorte, tá? Eu acho que não vai ter, porque ele não colocou link lá. Não tem o link do Lux ainda. Ok, vou ver aqui. É o Manda Fernando. para ele, perguntando. Fernando Souza. Oi. Para a próxima aula vai ser o mesmo Você link? está tendo acesso ao AVA já? Não. Já. Eu consegui a aula já. Tá. Beleza, Gente, eu vou só encerrar aqui para eu tentar arrumar a configuração, tá? Tá bom. Tchau. Ok. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Vamos com tudo. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.